Você está ouvindo a Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo. A Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, Célia, boa tarde, mais uma tarde aqui juntos, né? Mais uma terça-feira junto com vocês para estudarmos esse livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, esse quarto livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Como todos os livros de André Luiz, esse é mais um que vem com uma série, com uma gama imensa de ensinamentos para todos nós. É muita informação. E vamos fazer esse estudo junto com vocês, lembrando sempre que cada um de nós temos que tirar o ensinamento, trazermos para nós o ensinamento que cada um de nós percebermos. Por isso que a gente agradece sempre a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos dê esse discernimento, esse equilíbrio, essa percepção para extrairmos desses momentos, dessas leituras, desse estudo, toda essa parte que precisamos, que é necessária a cada um de nós. Você falou, né, Célia, desse quarto livro de André Luiz, né? E é um livro que vai trazer para nós, como você também disse, grandes informações, revelações. Uhum. E especificamente nesse quarto livro, André Luiz vai falar sobre a morte. Começa aqui o grupo que ele pertence, que ele vai fazer parte, que ele faz parte, né, do Jerônimo, instrutor, o Padre Hipólito, a Luciana e eles vão auxiliar a 5 desencarnes. Mas a gente viu lá que já o prefácio de Emmanuel, né, já fala exatamente, traz para nós esse alerta que, embora tenha se passado séculos e séculos e séculos, nós ainda continuamos com esse entendimento, com esse sofrimento da morte como os nossos antepassados, né? Ele faz esse alerta para nós. Nós não conseguimos ainda entender esse ciclo da vida de nascer, crescer, aprender, né? Desencarnar, ir para o mundo espiritual, se preparar novamente para um novo mergulho na carne. Então, esse ciclo dessa vida, que é uma vida contínua, trocamos o corpo físico, mas a vida é a mesma, que nos permite essa evolução, né? Então, todo esse livro, Célia, ele vai falar para nós exatamente sobre esse momento que todos já passamos e vamos passar mais uma vez. Que é o momento em que vamos ter que deixar o nosso corpo físico. É um ciclo onde se faz necessário, porque nós não vamos conseguir essa evolução total numa encarnação. Não vamos. Então, cada vez que fazemos esse mergulho, né, no corpo físico, na matéria, a gente evolui um pouquinho. Perfeitamente. Retorna ao mundo espiritual, se prepara. Somos preparados, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos. Lá no nosso estudo do livro dos Espíritos, do planejamento, do planejamento reencarnatório, somos preparados lá para isso, para fazer esse novo mergulho. Novamente, aí evoluímos. Com o véu do esquecimento, né, Célia? Com o véu do esquecimento, muitas das vezes, não conseguimos dar conta de tudo que nós planejamos.
E aí a gente quita algumas dívidas, contrai Contraímos outras. outras. E assim, nosso Pai vai pacientemente, Nos dando sempre essa com muita oportunidade, misericórdia, vai nos dando. Ele sabe do que Ele criou. Ele sabe o que saiu da sua vontade. Como Ele é perfeito, o que Ele criou também é perfeito. Nos sujamos, vamos nos limpando. E ele espera, nos dá, né, Célia? Ele espera. A Ele vida, sabe. mas nos deu o livre-arbítrio. É. Então, o nosso livre-arbítrio vai fazer com que a gente proceda, cada um da sua forma, né? Então, é aquele, todos vamos atingir a perfeição, com certeza absoluta. Mas ele não impôs tempo para isso. E aí, Nivaldo, nesse livro, voltando ao objeto do nosso estudo, que é Obreiros da Vida Eterna, nós vimos lá, nós já vimos em narrações, até semana passada, Sim. Metelo, falando da sua experiência, da sua experiência, e aí a gente vê como vai acontecer esse despertar, que vai acontecer a todos nós. Todos nós. E vamos ver mais lá na frente, quando entrarmos realmente nos 5 casos, né, de desencarne. vamos ver o nosso retrato, toda a experiência, todos os ensinamentos que André vai nos trazer. Perfeitamente. Por isso nós agradecemos sempre a Deus. E aí, Célia, André Luiz está nos relatando que eles ainda estão no preparativo. Né? Então, eles participaram lá da palestra de 2 horas com o Albano Metelo, em que ele trouxe toda a sua experiência, da sua vida. Né? E aí, agora, André Luiz está no dia anterior. E aí, o Jerônimo não vai... Ele diz que ele não faz nenhuma viagem assim, né? Não é a primeira incursão que ele faz, sem que ele faça as suas preces, suas orações, né? Então, no dia anterior, ele leva o grupo de André Luiz, com o Padre Hipólito e a Luciana, ao Santuário da Bênção. Nós paramos exatamente aí, na semana passada, né? E aí ele continua dizendo aqui para nós assim, ó. Eles estão lá no Santuário da Bênção, né? A reduzida assembleia era seleta e distinta, lá no Santuário da Bênção. A administração da casa não recebia mais que 20 expedicionários de cada vez. Então era uma coisa muito selecionada. Não era assim, vamos todo mundo, não. Lá no Metelo, foi uma palestra coletiva, estavam todos. Mas vamos lembrar das equipes socorristas. Sim. Então, se cada equipe daquela tivesse 4, como tem a do André, que eu acho que a do André é a menor que tem. É a menor delas, uma das menores. Mas vamos que tenham 4. Aí só aí tem as mães que desencarnaram e deixaram seus filhos aqui. Os assassínios, os ateus, os ateus, os assassinos... Os trabalhadores da natureza, os necessitados de inspirações de carinho, os desanimados e tristes. Eram vários grupos. 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16. Faltam mais 4 e ali estão vários grupos. Mas ele vai dizer para nós aqui, então essa reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não recebia mais que 20 expedicionários de cada vez, em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho de regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. Só 3 grupos. Por quê? O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, com o nome de Semprônia. Então, a Semprônia estava indo com um grupo, Célia, de 12. Eram só 20 admitidos. Então ela já estava indo, o grupo da Semprônia era de 12, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. Então o grupo da Semprônia,
12 pessoas, 12 espíritos, né? Encarregado das crianças. Exatamente. O grupo chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração das tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício. Então, o Nicanor estava com um grupo que nós vamos ver que depois é um grupo de 4. Porque só poderiam ter 20. Só podia ter 20. A Simprônia já tinha 12, a André tem 4, então o grupo do Nicanor também tem 4. E olha só a curiosidade, né? O Nicanor está indo com um grupo de mais 3 para assistência aos loucos de um antigo hospício. Um hospício, muito provavelmente, que encerrou as suas atividades, nós sabemos, né? E que esses espíritos, Célia, estão aí perdidos. E eles estavam vindo para assistir a esses loucos desse hospício. Olha que tarefa, né? Que tarefa brilhante. E nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, o grupo do André Luiz, perfazíamos o total de 20 entidades. Então, a Semprônia com 12, Nicanor com 4 e o Jerônimo com 4. Mais 4. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, aqui é o Cornélio. A Casa da Bênção. Né? É o instrutor, né? O responsável pela Casa da Bênção é o Cornélio. Diretor da instituição. Santuário da Bênção. Santuário, né? Diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando simplicidade, fidalguia, magnanimidade e entendimento. Quer continuar, Zélia? E aí, Cornélio... André Luiz, né? Não, aí é o Cornélio. Cornélio falando, ele nos exatamente. diz, logo de início, em nossa administração, explicava-nos, procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo, com o mínimo de oportunidade. Se nós formos pensar no nosso tempo, como nós desperdiçamos o nosso tempo, e a colocação do Cornélio procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo, com o mínimo de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito, não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção, aos que vão prestar serviços na crosta, não atendemos colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. Então ele dividia exatamente os grupos, né? O atendimento aos encarnados ainda e aos desencarnados. Então, é uma questão até de eficiência no atendimento, né? Porque se ele concentra atividades afins... Sim. Aproveitamento do tempo... Ele fala exatamente isso, né? O aproveitamento do tempo nos seus mínimos, nas mínimas oportunidades. Né? E continua Cornélio. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação
cria o ambiente e coopera em definitivo com o êxito ou para a negação. Aí vamos parar e vamos pensar aí na conversação. Já reparou como a gente se comporta? Nós, encarnados, nos comportamos. No templo, em qualquer templo, vamos falar da nossa casa. No nosso templo, como é que nós nos comportamos? Nós nos comportamos. Em relação à conversação. Em relação a pensamentos, a gente nem pode balizar, porque... Porque como é que eu vou foge, analisar doutor. os seus pensamentos? Mas a Foge. conversação a gente escuta. E continua Cornélio. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes, que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção, e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam aqueles governantes lançar recursos que buscamos. Ou seja, do alto vem sempre o auxílio a todos nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente não pode esperar que só venha. A nossa parte tem que ser feita e tem que ser feita por nós. O auxílio sempre vai chegar. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Ele está falando para nós. Está falando para nós, né? Porque a gente age Ele assim, está né? nos dirigindo. Nós falamos, como nós falamos desnecessariamente. Desnecessariamente. E dissolvente. A gente dissolve a atmosfera que é criada por eles. Então, por isso da preocupação dele de que o grupo seja reduzido e que o grupo também seja coeso, todos com o mesmo objetivo. A finalidades afins, né? Exatamente, auxílio aos desencarnados ou auxílio aos encarnados. Então, ele selecionava os grupos, né? E grupos reduzidos, para que ele não tivesse assim, não se perdesse, não houvesse essas intromissões verbais desnecessárias. A gente precisa muito, nós precisamos muito prestar atenção no que falamos, onde falamos e com quem falamos. Porque tem determinadas coisas que nós pronunciamos e a gente vai perguntar qual é a utilidade. Qual foi a utilidade, falamos aquilo, né? Qual foi? Célia, há um texto, né, que Emmanuel traz para nós exatamente isso, né? A gente fala, do que a gente fala durante o dia, 60%, 70% é desnecessário. Pois é. Né? Então, a gente tem que policiar um pouco mais essa nossa fala, esses nossos desequilíbrios, né? Essas intromissões que a gente faz desnecessariamente. Porque para que a gente possa aprimorar, priorizar coisas mais importantes na nossa vida. E aí essa lição que esse Cornélio está dando para nós aqui. Cornélio está trazendo exatamente essa necessidade que a gente tem de fazer essa filtragem. Ele começa nos falando do tempo, ele fala dos grupos pequenos, da quantidade. de 20, e aí ele justifica agora
nos mostrando o que é necessário, como é necessário e para que é necessário a nossa vigilância em relação à nossa fala, a nossa entrega aonde estamos. Aí André Luiz continua aqui, sério, ó. Enquanto lhes ouvíamos as ponderações, encantados, imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. O diretor Cornélio deu uma paradinha, né? André Luiz estava encantado com aquelas informações que ele estava dando, né? Com relação à quantidade, a você valorizar a palavra e tudo mais, né? Aquilo para André Luiz também era um aprendizado. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos, o profeta está falando aqui de Jesus, né? A palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Olha só, né? A palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Então, a palavra, né, Célia, ela precisa ser dita na hora certa, para que ela tenha o verdadeiro valor, sentido. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo. Olha, ele está ressaltando mais uma vez aqui, né? Estimulando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo potência divina seja em nossa ação o colaborador do Pai. Então ele mais uma vez ressalta aqui como nós temos que valorizar o nosso tempo e a nossa palavra. E a gente fala aqui da procrastinação. Como nós perdemos tempos com bobeira, com coisas que a gente não deveríamos perder, né? Com mensagens que recebemos ou mensagem que retransmitimos de valor zero, né? Que não vai trazer nenhum acréscimo para nós. Então nós estamos usando a nossa palavra, estamos usando o nosso tempo com coisas que não vão nos trazer nenhum retorno. E ele nos diz, Nivaldo, aqui da palavra, do verbo. O verbo é a palavra. É a palavra. Ele nos fala do verbo potência divina. Aí ele complementa. André Luiz, o Cornélio complementa. Seja nossas ações. Porque não pode ser só o verbo. Esse verbo tem que ser traduzido em ações. Tá? Vamos lá. Sorrimos satisfeitos, né? André Luiz, o grupo, todo mundo sorri satisfeito com essa informação que ele está trazendo sobre o tempo e sobre o verbo, sobre a palavra, né? Nada mais razoável e construtivo, opinou Semprônia, né? Nada mais razoável a das crianças. E construtivo, a que está indo fazer o socorro das crianças. A destacada orientadora que dirigia pela primeira vez a expedição de socorro aos órfãozinhos encarnados. Então, a primeira vez que a Semprônia estava indo, e estava indo, pela primeira vez, indo como em missão de destacada orientadora. Ela estava indo como orientadora. Muito provavelmente... Como tinha o Jerônimo lá no grupo do André... Muito provavelmente a Semprônia já devia ter feito parte de outras equipes em que ela foi auxiliar. Só que dessa vez agora ela estava indo como orientadora, conduzindo 12 outros espíritos, 11, né? Com ela 12, para fazer esse socorro aos órfãozinhos encarnados. Crianças sem pais, né? Que iam desencarnar. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. Então, olha só,
toda a fala do Cornélio, Célia, está girando em torno da necessidade de nós supervisionarmos o nosso tempo e a nossa palavra. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, ao poder da fala. Ele está dizendo como é lamentável aqui na terra nós darmos tão pouca atenção à fala. Atualmente, tão desmoralizado entre os homens, nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversas ociosas e importunas. Nós gastamos, Célia, a metade do nosso tempo com palavras, com conversas, conversas ociosas e inoportunas. É para a gente ficar preocupado, né? E além dessas palavras, dentro dessas palavras inoportunas, o emprego que nós damos às palavras. E ele agrava mais ainda, Célio. Olha só, ele diz que isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Então, aquelas conversas mais respeitáveis, a metade é desperdício. Então, nós estamos fritos, né? Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo, a fala, está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Nós não temos essa preocupação. O que a nossa fala está criando no mundo espiritual. O que a gente está plasmando, tudo que a gente falar de bem, nós vamos plasmar coisas boas. Mas o que a gente pensar, falar de coisas ruins, nós vamos estar plasmando coisas ruins. É por isso, Nivaldo, que a espiritualidade nos diz que a energia que envolve o planeta é densa. É escura. Porque ela é reflexo do que a gente fala, do que a gente pensa e do que a gente fala. sente. Olha o que ele fala da humanidade terrestre. A metade. E essa metade é uma metade respeitável. Então, há uma parte que desperdiça muito mais do que 50% das suas palavras, das suas ações, dos seus pensamentos. Né? Porque aí a gente pensa... o pensamento é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas a gente está criando... Mas a gente está colaborando para essa densidade do nosso planeta. É por isso, Célia, que a gente fala aqui no mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração só vai ser viável quando essa grande massa de pensamentos e falas estiverem aí regenerados. Não vai ser, nós é que vamos ter que fazer essa mudança. E começa pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Porque a regeneração... É de cada um. Né? Cada um pode, sim, se regenerar. E deve, e tem que se regenerar. Mas o mundo de regeneração... É um conjunto. É um conjunto. Não é assim, então eu me regenerei, então o mundo... Não. E então, Célio, ele fala que as nossas falas, né, produzindo consequências boas ou mais, segundo a sua origem. Isso. Essas formas, naturalmente, vivem e proliferam. E, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis
se bem que invisíveis. Então a gente não tem ideia do mundo espiritual. A gente não vê, do mas que a gente plasma, do que a gente faz. O que a gente cria, o que a gente plasma no mundo espiritual pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações, pelas nossas palavras, né? E aí, agora é André. Notava-se claramente o interesse que suas definições despertavam nos ouvintes. Em seguida, uma longa pausa tornou cuidadoso. Imagina, se nós estamos aqui, argumentando, pensando, refletindo sobre o que fazemos, o que plasmamos. Imagina eles lá, que estão designados ao socorro, ao nosso socorro. André Luiz demonstra aqui a sua curiosidade, né? Ele está aqui, né? O interesse dele nessas descobertas, né? Dessas palestras, dessas falas, e ele vai anotando tudo para nós, né? E aí é o Cornélio. Cornélio nos alerta. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Toda conversação. Então, se a gente conversar... É pra gente colocar lá na geladeira, né? Na geladeira, na nossa cabeceira, pra gente ler a todo momento. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Então, o que a gente conversar, a gente vai plasmar. Então, né? Sabemos. André Luiz está trazendo isso para nós. Cornélio está nos dizendo. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, há uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados quem lhe assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia dessa casa, do Santuário da Bênção, trouxemos instruções dos nossos maiores para suprir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a colaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades na edificação comum. Então, Cornélio, ele está explicando aqui para esse grupo de 20 a necessidade de como essa conversação mais digna colaboram com esses amigos espirituais que eles precisam e que nós precisamos também. Aí nós vamos pensar assim, mas
Eles estão lá, eles estão desencarnados, mas nós podemos. A mesma assistência que eles têm lá, nós precisamos aqui. A gente não precisa desencarnar para poder praticar isso. E aí eu estou lendo isso aqui e não pensem vocês que eu e Nivaldo estamos estudando com vocês essa fala do Cornélio e nós praticamos isso. Não, muito pelo contrário. Isso aqui é uma lição viva para nós. Nós precisamos ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso internar, trazer para dentro de mim essa fala do Cornélio. Olha a importância, Célia, da gente estudar? Estudar e a gente policiar a nossa fala. Olha só o que ele diz aqui, ó. Palavras menos dignas e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis. Então, muita da gente fica, meu Deus, eu queria tanto, eu precisava disso. Mas aí a gente fala palavrão, a gente se desentende, a gente fala outras coisas menos edificantes. Isso atrapalha. Então, se a gente realmente quer alcançar, quer atingir os nossos objetivos, vamos aprender isso aqui com o Cornélio, que ele está dizendo para nós, ó. Vamos ajudar a espiritualidade a eles nos ajudarem, Célia. Nós temos que ajudá-los para que eles possam nos ajudar. Como que a gente pode fazer isso? A gente falando palavras edificantes. Porque essas palavras edificantes, sabe, elas vão ajudar, vão facilitar a elaboração de forças sutis, é o que ele está dizendo. Então, quando a gente fala com carinho, com afeto, a gente fala do coração, a gente vai nós estamos ajudando a que eles possam efetivamente... É a nossa parte, a gente está fazendo a exatamente. Nossa parte. A gente fazer o mínimo que é a nossa parte. A gente pede, a gente quer, mas não quer que só eles façam. Mas a gente tem que, pelo menos, propiciar o ambiente para que a coisa aconteça. Com isso a gente vai criar esses acessórios que eles dizem aqui, né, para... de algum modo, as nossas necessidades da edificação comum sejam atendidas. Como que a gente tem que corrigir a nossa forma de falar, de pensar, de pedir, para que a gente possa colaborar com eles. Porque a gente sempre pede, a gente quer, mas a gente não sabe nem falar, nem pedir. A gente se vincula com falas que não são... elevadas, como ele nos diz aqui, né? Metade do que a gente conversa durante o dia é inútil. Isso ele diz das falas mais representativas, respeitáveis. A metade é perdida. E, Nivaldo, como que nós estamos perdendo? O que nós estamos conversando? O que a gente está falando, Célia? Né? Cornélio, ele nos diz... Tem um determinado trecho que ele diz assim: é por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, porque esse amor de Jesus, ele vai existir em todos os momentos. Isso aí não tem a menor dúvida. Sempre, sempre. Aí olha o que Cornélio diz. Temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores do mais alto se fazem sentir. Então, eles, Cornélio e seus pares, eles sentem a presença desses benfeitores do mais alto, porque eles propiciam esse ambiente, eles se policiam para que eles possam. A gente está lendo aqui, né, iniciando, né, Célia, esse capítulo 12 em que
a fala aqui do Cornélio, né, aqui no Santuário da Bênção, e a gente, mas poxa, mas por que só 20 pessoas? Por que só 20? Imagina. E aí ele está aqui trazendo para nós a necessidade de filtrar esses pensamentos. 20 é mais fácil de você filtrar. E todos focados com o mesmo objetivo, como ele diz aqui, é mais fácil de você focar o pensamento. É mais fácil de você focar a fala. E você otimizar o tempo. Né? E é essa lição que ele está trazendo para nós aqui. Tempo, fala, aproveitamento. E aí Kardec diz perdão. Aí André Kardec Luiz é o faz. Livro dos Espíritos. Fez um gesto do narrador. Fez um gesto do narrador que se recorda de minudência importante e informou. Cornélio, muito provavelmente deve ter feito assim aquela... Lembrou de alguma coisa, né? E André Luiz está trazendo para nós aí que ele fez esse gesto de que ele tinha lembrado de alguma coisa. Encetando nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se, então, o santuário sem qualquer preparação íntima. Como a gente está lembrando como era antes. Como a gente entra. A gente está passando assim... E o MAP, vou entrar aqui. O centro espírita ali, vamos lá. Tem reunião hoje? Tem. Vou assistir. Sem preparo nenhum. Não estou fazendo nada. E aqui, né, vamos abrir um parênteses, né, Célia, como é importante a gente, nos dias de reuniões públicas, ou seja, é aquela história que a gente diz, né, Célia? Os médiuns, principalmente, né, querem ser médio apenas no momento do trabalho na casa espírita, mas a gente é médio 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, um ano inteiro. Né? Então, todos nós deveríamos atender ao que o Cornélio vai dizer aqui agora, né? Então, procurava-se, então, o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta. O que se fazia aqui, continuou se fazendo ele tá lá. Falando, Santuário da Bênção é no plano espiritual. São todos ali espíritos. Então ele está dizendo que fazia-se lá o que se fazia aqui na crosta. Sem preparação nenhuma, né? Procurava-se, então, nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos, como os negociantes buscam mercados. Ou seja, sem finalidade, a finalidade real. Que nos faz procurar um templo? O que deveria nos mover para procurar um templo? No mínimo, uma conexão com o mais alto. E apenas, ele diz aqui, né, esse negociante em busca de mercados, então era só uma troca. Era só uma troca. Uma compra. Ali não havia uma profundidade. Continua Cornélio, devíamos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Então, Cornélio, quando assumiu, disse, olha, não, vamos mudar isso. Começou agora a bater de frente. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento. Isso é difícil. E a abolição do
feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. Sabe aquele momento em que a gente promete coisa, meu Deus, eu quero tanto, tal coisa, e eu vou fazer isso, aquelas promessas, né? Gente, é muito sério, a necessidade de limpeza interna do pensamento, a abolição do feio costume de subornar a divindade. Porque a gente faz as promessas, né? Olha, se eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo, né? Barganha. A gente quer barganhar com a divindade, né, sério? E quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Corrigir. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. O sensor de palavras, né? Então, o Cornélio, ele instalou um sensor de palavras lá dentro do templo. Não se podia falar qualquer coisa, de qualquer forma. Desde aí, foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação onde realizamos nossas preces. Sim. E aí, no mundo espiritual, talvez, no mundo espiritual, esses recursos estejam ao alcance. Mas como você vai fazer um registro vibratório? Como você vai instalar aqui um registro? Não temos ainda essa vibratório das palavras, dos sentimentos, dos pensamentos. Ainda não temos essa tecnologia aqui, né, Sérgio? Mas fica a consciência. Essa consciência tem que ser despertada. Nosso tempo já está acabando, mas vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos até um ponto aqui que eu já tinha... Observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. O Cornélio, evidentemente, como espírito que ele era, ele lia o pensamento de todos aqueles que estavam ali. Porque a comunicação do espírito é o pensamento. É o pensamento. Então, ele sabia, ele diz aqui que ele observou que alguns de nós, dos 20 que estavam ali, né, fazia certas considerações mentais. Já falei assim, mas como assim? Como é que pode isso? Como que foi feito? Algumas considerações. E ele vai falar sobre isso agora, né? Porque ele leu na mente deles. E aí Cornélio diz, cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Aí é que eu destaquei o que ele fala. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Falou tudo aí, né, Célia? Falou tudo. Como que a gente pode, no local de bênção, com o pensamento em fazer mal ao outro? Vou repetir o que para mim foi muito profundo o que Cornélio falou. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar, não pode. Ele não diz que não deve, não. Não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Então a gente tem que estar com o coração limpo. Tem que estar. Temos que estar pelo menos, mas como é que eu vou limpar meu coração? Mas pelo menos ali
ali pedindo força, pedindo assistência para que não alimente aquilo. A gente vai lá buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz, né, se tu fores oferecer alguma coisa no altar e tiver alguma queixa contra o teu irmão, deixa a tua oferenda, vai te reconciliar com o teu irmão para que depois você possa dar continuidade. Então é exatamente isso. Como que a gente pode, e nós fazemos isso ainda, né, inadvertidamente, entrar numa casa espírita ou entrar em prece. Qualquer templo religioso. Prece, se nós tivermos com os nossos corações ainda com raiva, mágoa, ódio, ou qualquer desses sentimentos em nossos corações. Não podemos. Temos que limpá-los antes, né? Nós precisamos ser muito honestos com nós mesmos. É por isso que o bom combate é feito eu comigo. Com você mesmo. Célia, estamos chegando então ao final de mais um programa. Estudo do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora e desejando um final de dia, uma tarde de terça-feira, com muita paz, muito entendimento, agradecendo a Deus, a oportunidade, aos mentores de nossa casa e os mentores desse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.